Olá, boa noite a todos e todas que já estão porventura presentes, que chegaram antes de mim. E aí, quem está por aí na área, dê um alôzinho aí pra gente ir se cumprimentando. Marcela, que legal, Marcela. Obrigado por estar junto de novo pra gente construir mais um momento desse de troca, né? Boa noite para você também, Marcela. E aí, alguém mais na área? Que depois eu sei que fica difícil. Meu amigo Antônio Barbosa Ramos. Agora eu falei certo? E aí, meu amigo? Tô sabendo que você tá acamado, melhoras, né? Mas não há de ser nada, tudo logo vai voltar ao normal. Celina Maria, que bom você aqui, né? E Celina Maria sempre presente também. Alguém mais na área? Hoje vocês devem ou podem estar se perguntando que a camisa hoje está diferente, né? Hoje eu estou tentando ficar à altura do convidado, né? É um convidado que várias pessoas já conhecem, né? Mas eu vou deixar as apresentações mais para frente. Por isso que eu vim a caráter. Viu? E aí, meu amigo aí, tudo bem, Dano? E aí, alguém mais na área para a gente começar esse sábado? Obrigado, Celina. Às ordens, à disposição, se lhe couber. Meu amigo Mal, que legal, boa noite. Você também gostou da camisa? Pois é, eu não podia ficar por baixo. Velho Dan, que bom. Não podia ficar por baixo do convidado de hoje, né? Então eu vim no estilo da temática, já que o cara é fera na área. E aproveitar logo mais 7h30 Danilo com a live, hein? Danilo Rosma. Não percam, porque eu tô colado. Saindo dessa, eu tô lá, viu, Dan? Quem mais está aí na área? Bom, então vamos começando, né? Eu queria agradecer as pessoas que enviaram, né, comentários e principalmente as que enviaram seus relatos, Naninha. Oh, nosso amigo aí, o convidado já entrou. Deixa eu até aproveitar já para enviar o convite para o nosso convidado, né? Nosso ilustre convidado. Deixa eu ver. Aqui. Marcelo. Marcelo já estava na área, né, Marcelo? Me perdoe. Boa noite. Que legal, que legal. E aí, fala aí para eu ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Tô. As pessoas estão ouvindo. Elizabeth, minha amiga, Rupsel, estão ouvindo? Tá tudo ok? Ouvindo a minha, Marcelo? Marcelo, dê mais um alôzinho aí. Opa, todos me ouvindo? Boa noite. Isso. Eu tô ouvindo bem. Tá. Beleza? Eu tinha posicionado minha câmera Grande aqui, mas eu fiquei Alisson. em dúvida de como você usaria. Quer dizer, a posição não está correta. Agora está correto, certo? Pode ser? Beleza. Olha, tô vendo um pessoal aí do seu fã-clube entrando aí, viu, Marcelo? Mariana, Celina. Vá se Pois. ligando aí que tem um fã-clube seu aí na área. Só. Oh, como eu Bom, estava falando antes de lhe convidar, né? Cometi essa gafe, mostrei que hoje eu vim com a camisa a caráter, porque não podia ficar por baixo do nosso grande amigo, grande convidado, né? De acordo com o tema, tá? Eu digo, não posso perder para ele em nada, então eu vou botar uma camisa de moda étnica, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos aos informes, porque o tempo voa. Então, como eu estava agradecendo, principalmente as pessoas que enviaram seus relatos, seus depoimentos, e inclusive autorizados
para a postagem, tá? Muito obrigado. E reforçando, continue mandando críticas, sugestões, relatos. Agora no privado, né? Porque eu não tenho mais acesso depois aos comentários aqui na live, infelizmente, tá bom? Essa semana eu tenho 2 convites para participar de 2 lives. Estou só esperando receber os cards que aí eu solto para divulgar, certo? Então, essa semana eu vou participar, muito provavelmente, de 2 lives enquanto convidado. Enviem também temas para a gente formar o próximo paredão, né? Lembrando, quando a gente não tem um convidado ilustre como hoje, a gente faz o nosso paredão e elege o nosso tema, de acordo com as nossas demandas e nossos desejos. E lembrando do canal no YouTube, Perguntando a Gente Se Entende. Tá? Então, quem curte, quem tiver afim, vai lá, se inscreve, dá like, aperta sininho, faz aqueles negocinhos tudo lá. Beleza? Bom, então, para aquecer, a gente precisa retomar a live anterior. Quem participou lembra, sentimento de culpa, tá? E tem tudo a ver, é um super gancho para a temática de hoje que o nosso amigo convidado vai trazer. Então, se vocês lembram, eu coloquei que o sentimento de culpa vem da percepção de algum erro consigo, né, ou com alguém, e que gera pensamentos, emoção, sentimentos, tá? Eu ainda cheguei a colocar que parece até que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Isso, inclusive, já foi dito por alguns teóricos. Tá beleza? Então, agora eu vou fazer as honras da casa, vou apresentar o nosso convidado, né? Ele é um psicólogo com a mesma formação e mesmo tempo que eu na Faculdade Social da Bahia. Entramos juntos, saímos juntos, foi uma honra para mim ter desfrutado e compartilhado aí desses 5 anos, né? 5 anos de ouro na minha vida, e acredito que eu também tenha participado um pouquinho da vida dele. Ele se autodenomina um psicólogo empreendedor, e aí depois eu vou deixar que ele vai esclarecer isso melhor e ele mesmo vai fazer a sua apresentação melhor do que eu. Mas eu queria dizer que, assim como o Danilo Rosman, que participou da live compartilhada anterior, esse é mais um outro grande parceiro do Café com Bobagem lá da faculdade, mais um traficante de paçoquita, tá? Foi Danilo que lembrou da paçoquita. É um amante da filosofia, ele foi parar na faculdade amando a filosofia, né? Ele passeou pela música também, não sei como é que ele está ainda com a música, mas ele já ensaiava tirar algumas coisas, cantava algumas coisas. Enfim, foi parar num trabalho identitário riquíssimo, no estilismo da concepção étnica, tá? Que aí eu vou deixar para ele explicar melhor. Então é com muita alegria, viu? Com muito prazer, que hoje eu estou trazendo mais um grande amigo. E como diria Danilo Talismã Rosman, ele forma junto comigo as Torres Gêmeas da faculdade. Lembra disso? Então, com vocês aí, a alegria, vamos desfrutar do psicólogo Marcelo Santana. Marcelo, seja bem-vindo, viu? Opa, muito obrigado. E, mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite. Todos me ouvem bem? Sim? Ouve bem? Você me ouve bem? Eu sim. Joia, pronto. Eu espero que todos estejam ouvindo também. Eu quero agradecer a você, velho, porque sempre é uma oportunidade da gente rememorar fatos e momentos, experiências muito boas que a gente teve durante o nosso processo na faculdade. E respondendo sim, você participou do meu processo, ajudou para que eu construísse isso que hoje que é o tema, o nosso tema, né? Construísse a minha autoestima, construísse a minha identidade, porque nenhum psicólogo passa pelo processo de fazer o curso sem se transformar nas suas relações, sem se transformar nos conhecimentos, sem se transformar no contato com o outro. E aí, hoje a gente vai falar de autoestima, e enquanto eu pensava sobre o tema, eu fui reconstruindo a mim mesmo. Porque a autoestima a gente vai, né,
tratar de autoestima e estética, e mais para frente eu vou fazer um link falando sobre o meu trabalho como empreendedor. Então, como eu dizia, falando desse meu processo de rememorar a construção da minha autoestima, né? E o quanto que as interferências sociais elas estão sempre presentes para nos colocar na condição de obrigação de definir e de criar isso que a gente chama de estima, desse valor, de buscar os critérios necessários para dizer para a gente mesmo qual é o nosso valor, né? E aí, vou falar agora, basicamente, né, falar de conceito do que é essa autoestima. A autoestima nada mais é do que uma percepção de si mesmo. É como a gente se enxerga, né? Que não tem como falar dessa percepção sem falar de avaliação, sem falar de critérios. Porque a gente sempre vai estabelecer critérios para definir, né, essa estima que temos por nós mesmos, pelo nosso comportamento, por quem somos e como a gente se relaciona. E falar de autoestima é necessário também falar de autoconceito, que é esse conjunto, né? De como a gente avalia o nosso próprio comportamento, de comparação social e, principalmente, a parte de comparação social, né? Que aí eu vou aproveitar mais à frente para tocar em alguns assuntos e aí vocês vão conseguir rememorar com relação ao meu trabalho, né? Porque o aspecto comparação social muitas vezes impediu e deslegitimou que muitas pessoas pudessem ter o espaço, pudessem ter a oportunidade de se mostrar. E isso, consequentemente, trouxe muitos impactos para essa autoestima. E aí deixou de ser autoestima e começou a ter um desequilíbrio até chegar a uma baixa autoestima. Então, entendendo, né, esse contexto do que é a autoestima, né, e levando em consideração que o seu surgimento, né, ele vai começar a partir do momento lá quando a gente ainda, né, nascemos e a gente vai entender que nós não somos sozinhos, que existe um outro que é diferente de nós, que é o que a gente chama dessa dissociação. É começar a entender que eu sou uma criança, né, levando em consideração que ainda éramos uma criança, que sou diferente da minha mãe e que vou me espelhar no comportamento dela, né? E vou ter ela como esse primeiro modelo de comportamento, modelo de ser que é diferente de mim. E é nesse processo de desenvolvimento que eu acredito que falar de autoestima é falar sempre de um processo, né? E a gente vive um momento hoje, falando de pandemia, em que a nossa autoestima ela vai ser colocada à prova, porque muitas pessoas vão colocar para si mesma a culpa, e aí vem o link com o tema anterior, vão colocar para si mesmo a culpa pelo seu insucesso, a culpa por ter sido, por ter entrado na linha de corte no trabalho, né, e tantas outras questões que a gente precisa estar atento, porque esse desvio nessa autoavaliação que pode causar danos que podem vir a ter a necessidade de um acompanhamento com um profissional. Não que isso seja demérito, de maneira nenhuma. Você entrar no seu processo de introspecção, de autoconhecimento, é algo que é uma experiência muito bacana, e só quem já viveu isso pode descrever qual é o seu sentimento, que é sempre muito especial para cada um. Então, a gente vai falar de determinantes, né, de determinantes sociais, né, e quanto que a autoestima ela vai ter impactos num todo, né, nas relações sociais, amorosas, nas amizades, no trabalho, em tudo que é relação, tudo que depende de nós, principalmente, e dos outros. Porque a gente não conseguiria, de modo algum, começar uma relação, falando agora das relações ainda na infância, né, que já começam pelos pais, a gente já começa a sentir o impacto da comparação. Isso é uma das coisas que impactam bastante a nossa autoestima, porque a gente está sempre buscando se comparar. E não que se comparar seja um erro grave, que assim, se comparar sempre é ruim.
Eu não concordo que se comparar sempre é ruim. Agora a questão é se comparar e lembrar sempre que as diferenças elas existem e que, independente, não existe um modelo ideal de pessoa, um modelo ideal de ser. Vai sempre existir o seu jeito de ser. E assim, a gente vai falar mais para frente sobre o quanto que a questão estética ela vai padronizar um modelo e vai excluir tantos outros modelos e que esses outros excluídos eles vão lutar arduamente para conseguir alcançar esse padrão que foi estabelecido para conseguir justamente ser aceito, né? E aí a gente vai lembrar alguns teóricos que vão dizer que assim, todo espírito autêntico deseja incluir-se. E a gente está sempre nessa busca, né? Por mais que não seja uma obrigação, falando agora da realidade de trabalho e emprego, né? Que nos obriga a nos formatarmos de um determinado modo para estar num determinado ambiente, a gente vai estar sempre sofrendo com interferências do meio externo que vai colocar a nossa autoestima em risco. E aí eu falo hoje do lugar de homem, negro, periférico, psicólogo e empreendedor, né? Que teve um processo, que eu posso dizer assim, que é muito ligado às minhas características, né? Enquanto homem preto que é empreendedor, como este homem preto empreendedor, ele é visto pela sociedade como um todo. E aí tem coisas que antecedem a mim mesmo, né? Que é a ideia de que um homem preto empreendedor de tal modo ou de tal modo vai se comportar de tal maneira, né? E aí são coisas que a gente, voltando à questão da comparação, né? Não é o olhar do outro que vai definir quem você é. Você define quem você é. Você institui o seu valor. E aí a gente vai entrar numa outra questão, para além da comparação, que é essa necessidade de ter o olhar do outro para ser validado, né? Que é algo que, em certa medida, vai gerar uma confusão, vai gerar um esforço, uma dedicação enorme para se adequar, para agradar, e que, em vários momentos, esta mesma pessoa, seja ela quem for, vai estar abdicando de si mesma, vai estar deixando de lado aquilo que é preferência sua, aquilo que ela gosta, né? Como no dia a dia, situações de amizade, por exemplo. Você vai sair para algum lugar, uma balada e um restaurante. Assim, não há problema em você abrir mão de si mesmo, né, para ceder um pouquinho ao outro. Você precisa ter esse equilíbrio, mas o sempre abrir mão de si mesmo denota que você está com alguma questão aí ligada a essa, que aí é um outro ponto, a autoconfiança. E em excesso também é demais, porque tudo precisa ter esse equilíbrio, né? E falando ainda sobre, eu estou me preocupando a questão de primeira live, aí as coisas ficam passando aqui e eu fico olhando para as coisas. É porque é irresistível, né? Agora mesmo, ó, um grande amigo Claudionor está colocando essa questão que você trouxe. Não é o olhar do outro, né, que define quem nós somos. Com certeza. E aí, falar de estética é algo que, assim, eu busquei muito trazer o papo de forma muito pessoal, porque eu acho que, em alguns momentos, eu acho que é isso que falta enquanto a gente fala do lugar de psicólogo, é falar com um pouquinho mais de nós mesmos e com essa proximidade da questão pessoal. Porque falar de estética é falar de bem-estar, é falar de beleza, é falar de autocuidado, que hoje a gente enxerga que é muito diferente falar de estética hoje do que falar de estética há 10 anos atrás. É totalmente diferente, porque a gente vai ver um movimento falando, aí eu tenho um gancho com a parte mais empresarial da coisa, que é muitas empresas hoje, hoje não, né, há mais ou menos nesse transcurso de uns 10 anos, elas começaram a entender que assim, existem muitas pessoas que não estão sendo contempladas
neste universo. Aí a gente vai falar das pessoas gordas, das pessoas deficientes, das pessoas negras, né? E tantos outros que não estavam incluídos neste universo de estética e que a gente vai ver que a indústria está construindo um novo olhar, que ainda tem muito a ser feito, porém, a gente já está num caminho muito melhor do que a gente estava há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Que aí é esse momento que a gente vai começar a entender, e eu, no meu processo dentro da universidade, foi muito interessante ver o quanto que as redes sociais, especificamente, que não é só falar só a internet. A internet é algo muito maior. Mas as redes sociais, especificamente, o quanto que elas contribuíram para dar visibilidades a estes ditos excluídos, a estes que estavam fora do padrão, né? E falando especificamente do universo... invisíveis, né? Exatamente, aos invisíveis. Que invisíveis, visíveis, né? Porque é aquele invisível que você não quer ver. É o invisível que você enxerga na hora de excluir, que você sempre vai definir, assim, temos uma lista de, sei lá, de uma balada. Que tipo de balada vai ser essa? Porque a gente eu sempre discuto muito isso com os meus amigos, fazendo um link rapidamente. Precisa haver sempre a divisão pelo fator econômico, porque as pessoas são totalmente diferentes a partir do seu poder aquisitivo, o que não necessariamente é uma verdade. A gente não precisa dissociar, a gente não precisa dividir, segregar as pessoas simplesmente por uma questão de poder aquisitivo, de quem pode mais, de quem tem mais educação. Enfim, são comparações que não fazem muito sentido. E, no final das contas, a gente perde a oportunidade de estar sempre em contato com o novo, de estar em contato com aquilo que é diferente de mim. Porque é no momento em que a gente faz esse esforço de entrar em contato com o conteúdo, com pessoas, com universos que são diferentes de nós nos enriquecemos cada vez mais. E aí, voltando à questão das redes sociais. Hoje a gente tem, eu não saberia dizer assim em termos de números, porém a gente consegue ver claramente que as redes sociais elas possibilitaram uma visibilidade, e aí eu estava fazendo esse recorte, né, de pessoas negras, pessoas gordas, pessoas deficientes, pessoas que assim, falando desse universo, né, que é dos invisíveis socialmente, elas tiveram o seu espaço e muitas delas construíram seus espaços muito do zero. E aí eu vou falar de uma experiência de quando eu comecei a empreender, que foi um determinado dia a gente tinha marcado com um fotógrafo e que especificamente não tem nada a ver com segregar, não tem nada a ver com exclusão ou repetir o mesmo, mas hoje eu dou preferência a atuar com pessoas que sejam negras. Pois, que aí a gente pode gerar uma outra discussão totalmente diferente, mas só para ser específico neste ponto. Eu dou preferência porque faz parte de uma massa invisível e que tem mais dificuldades, né? E eu vejo muitas meninas que estão nesse processo de construção da sua autoestima e que, uma certa ocasião, a gente tinha combinado todo um momento, que era o momento de montar a parte de fotografia, a gente tinha contratado o fotógrafo, convidamos as meninas, que são sempre fruto de parcerias, são sempre fruto de muita gente que chega lá na nossa página e solicita, poxa, eu queria ser modelo e tal, você acha que dá? Seria interessante, eu gostaria muito de fazer fotografia. E aí, num determinado dia, uma das meninas, ela foi, e é impressionante, porque o olhar clínico, depois que você se forma, é algo que assim, você nunca você vai olhar para uma experiência sem enxergar o que está por trás, ou enxergar, às vezes nem está por trás, aquilo que está ali, está evidente. Está evidente uma baixa autoestima, está evidente uma insegurança, uma falta de confiança. E aí, neste episódio,
A gente tinha organizado tudo direitinho e uma das meninas que tinham sido convidadas para participar do processo de fotografia levou uma amiga. E a amiga, ela estava muito quietinha, né, no cantinho dela. E aí, em um determinado momento, eu perguntei para ela: você não tem interesse de fotografar também? Aí, tipo assim, aí começa pela expressão corporal, né? Tipo, não, não tenho interesse. Não, não acho legal, não. Eu não sou modelo, não. Sendo que, assim, muitas das meninas com quem a gente faz parceria, a parte de fotografia, são meninas que, na verdade, elas não necessariamente são modelos profissionais, mas elas encontram, neste momento, a oportunidade de se enxergar, né? De se ver uma pessoa, como alguém que pode sim ser modelo. E a gente sabe que o universo, né, da moda é um universo que, em certa medida, é muito cruel, é muito restrito e que há algum tempo também a gente tem modificado, mas ainda há um percurso muito grande para a gente falar de equilíbrio naquilo que se vê no mundo da moda, né? E a gente consegue já hoje enxergar as modelos plus size, a gente consegue enxergar modelos deficientes, modelos com vitiligo, que são coisas que, assim, que não existia nesse universo e que há algum tempo começou -se a ter essa sacada que precisa ter. A gente precisa. As pessoas, por si só, elas demandaram, elas começaram a um movimento, assim, se eu não me vejo, se eu não me identifico, eu não consumo. Né? E aí, dessa experiência com esta menina especial, foi impressionante, porque hoje é uma menina que é influenciadora digital e tem mais de 30 mil seguidores. Uma menina que foi acompanhar e que, naquele momento, eu entendi que, puxa, existe algo aqui que está impedindo, existe algo aqui desse processo, né, de como a gente foi se desenvolvendo e como a gente lidou, né, quais os mecanismos que a gente construiu para lidar com todas as interferências externas, né? Que a gente tem, isso eu acho que é o que mais pesa, né? Que são esses fatores externos. São todas as vezes que nós somos deslegitimados, que nós não somos reconhecidos, né? Nossas potências, e que, dependendo, vai variar de pessoa para pessoa e que vai gerar um impacto ou positivo ou negativo, né, diante disso. E aí a gente vai ter pessoas que vão reagir, né, de forma mais contundente para combater essa interferência negativa que chega, que diminui, que gera um sentimento de culpa. Né? Eu sou o culpado por ser menos, eu sou culpado por ser preto, porque todo preto, ou preto ou negro, que aí a gente não vai entrar nessa discussão, mas eu sou culpado por não ter espaço no mundo da moda. Foi porque eu nasci preto, foi porque eu nasci gorda, foi porque eu nasci deficiente, foi porque eu nasci com vitiligo, enfim, tantas outras questões que vão permear essa trajetória e que, para alguns, vai ser muito mais difícil. Né? Porque hoje, por exemplo, até eu chegar à condição de hoje usar o cabelo black, assim, quadrado, do jeito que eu gosto, foi um processo. Porque eu escutava muito, sobretudo dos meus pais e dos meus familiares mais próximos, né, que essa estética é uma estética que me compromete, que me define de um modo que, assim, o universo lá fora não quer te ver assim. O universo lá fora quer te ver encaixotada. O universo quer te ver com o cabelinho cortadinho dentro do padrão. E aí a gente vai ficar, né, nessas comparações o tempo inteiro para chegar até o momento que você vai dizer: não, eu posso ser quem eu sou, eu posso me vestir da forma que eu quero. Porque, para além dos padrões do que a gente está acostumado a viver, a ver nas ruas, tem o jeito como cada um quer ser. Né? E aí, ainda sobre rede social, eu gostaria de falar também sobre elogios. Né? Elogios e que a parte de
Desculpa, eu esqueci até a palavra, que o contrário de elogios. A As críticas. crítica desconstrutiva, né? Os deméritos. Isso, exatamente. Eu queria até pegar um gancho seu antes de você prosseguir, porque assim, eu percebo no seu trabalho a importância da representatividade, Com né? Então, certeza. quando você traz o exemplo dessa menina que ao ser questionada, né, sobre a possibilidade de se lançar a um projeto desse, né, um projeto ousado, né, de reverenciar a sua própria identidade, a sua imagem, ela se curva, né, ela retrai, ela não ousa, ela foge né, do desafio, que são características muito comuns às pessoas com baixa autoestima, né? Então, o trabalho que você tá fazendo, e você citou aqui algumas identidades, eu vejo que todas elas estão contempladas na sua proposta, o que reforça, de repente, quando você traz a sua formação, o seu olhar clínico é para sempre, e aí eu concordo, né? Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente se debruça, estuda sobre o comportamento humano, e aí passa a entender essas entrelinhas, essas interfaces, mais potencialmente a gente se coloca, né, numa possibilidade de estar indo ao encontro, de estar sendo mais empático e, quem sabe, poder contribuir dessa forma de que essas individualidades se lancem ao universo, porque elas fazem parte desse universo, né? Como o próprio Platão colocava a dificuldade das pessoas saírem desse material, né, desse mundo mais sensório, mais visível, para ir para esse lugar mais amplo, né, no sentido já da transcendência, do ideário, sabe, de transpor esses limites, essas barreiras e ter uma sociedade, um mundo mais bacana, né? Porque falar de igualdade ainda está um pouco complicado, né? Mas eu vi no seu ateliê digital várias identidades sendo reforçadas. Eu achei isso muito bacana. Eu queria te pedir essa permissão e colocar aqui meu depoimento, né? Viu? Mas pode prosseguir. Perdão aí pela. Não, não precisa se desculpar de maneira nenhuma. É algo que, inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, porque é algo que a gente busca, e eu principalmente, enquanto o olhar criativo do processo, né? Eu busco sempre entender, a partir daquilo que chega para mim, de necessidade, do contato, do dia a dia com a experiência, como que eu posso contribuir através deste universo, né? Que o spoiler seria, a gente já tá em planejamento e a parte de criação, que é atender a mulheres mastectomizadas, porque após a mastectomia, nem todas conseguem iniciar, ou nem todas desejam ter uma prótese, né? Mas todas, agora estou dando por óbvio, mas em certa medida, todas têm um desejo de poder botar um biquíni, de poder ir à praia, todas têm um desejo de ter uma vida social, né? Em que as pessoas não olhem com certa estranheza, que esse olhar nem sempre é um olhar de crítica, nem sempre é um olhar que, né, mais para o outro, né, para esta mulher que não tem um dos seis ou os dois, ela vai sentir isso de forma diferente. E a gente já está trabalhando nesse processo porque a gente entende que autoestima e estética é algo que, assim, principalmente nos dias de hoje, em que a gente vive cada vez mais bombardeado por modelos de como deve ser. E a indústria, ela cria cada vez mais
uma forma diferente. A cada dia surgem procedimentos estéticos diferentes, em que as pessoas buscam se adequar sempre. E nisso, não só seus corpos sofrem, mas também o psicológico é fortemente atingido por todo esse bombardeio. E aí, voltando ainda à questão atual, né, se a gente for falar de pandemia e de isolamento principalmente, a gente vai ver o impacto, né, que vai gerar, falando de ansiedade, falando dessa dificuldade de ter acesso, que foi uma das coisas que a gente, na nossa conversa, a gente falou, a dificuldade de ter acesso, na verdade não é nem de ter acesso, é a dificuldade de poder acessar aqueles procedimentos estéticos que já estão acostumados a ser feitos e que agora, durante a pandemia, não podem ser feitos. E como que essa autoestima fica? Se eu não posso cortar o cabelo, se eu não posso fazer um bronzeamento, se eu não posso... Né? Como lidar com isso? E aí eu vou citar outras situações e eu vou lembrar desde já que é algo que não está ligado diretamente. Você não é o culpado. Né? Assim, é algo externo, é algo que totalmente fora daquilo que é esperado. E aí a gente vai pensar pessoas, trabalho, né? Vai pensar o abuso de substâncias, né, durante esse período de pandemia, que aí também está ligado à questão da autoestima. Né? Eu fui desempregado, como eu citei mais cedo. Estou na linha de corte. Poxa, estou na linha de corte porque eu não fui suficientemente bom. Mas a gente vive um período totalmente diferente. E, assim, pelo menos para nós brasileiros, isso pode-se dizer que, de certo modo, é inédito. Né? A gente viveu um período tão grande de isolamento, um período tão grande, distante e com tantos desafios pela frente. Porque essa nossa necessidade de criar alternativas para lidar com tudo isso dentro das nossas próprias casas, e aí a gente vou lembrar também das possibilidades de ter um acompanhamento psicológico online. Né? E aí, se você identifica que você tem essa necessidade e você tem essa disposição, busque, porque pode não ser tudo o que você imaginava, mas vai te ajudar em algo de certa maneira. Né? E aí, falar também de substituição, né? Que é nesse universo, a gente substituir a atividade, né, do trabalho e entender, desculpa, balancei aqui, entender que porque eu não trabalho, eu sou inútil. Porque eu não trabalho, se eu não tenho um sentido. E a gente tem vários ditados que por vezes não nos ajudam, né? Que é o trabalho dignifica o homem. Tem sim a parte digna. E aí eu vou fazer um outro gancho com um outro tema, que é falar do vazio existencial. Né? Assim, o trabalho como um complemento que compõe todo essa construção do que faz sentido para cada um. E aí hoje a gente vive um momento em que eu preciso ter paciência, viver um dia após o outro. É preciso buscar novas alternativas de atividade, não necessariamente buscando a substituição daquele emprego que foi perdido, da atividade laboral que foi perdida, mas criar alternativas que a gente não deixe que a nossa autoestima seja abalada com isso e a gente se preserve, né? enquanto pessoa que não é culpada pelo que tem acontecido. E aí, voltando à parte de empreender, do meu trabalho, a gente buscou sempre fazer um trabalho atendendo a uma necessidade que existia, que nós entendemos que existe, na verdade, que é um trabalho mais étnico, mais afro-religioso, apesar de hoje a gente estar ligado mais a um outro segmento, e muito também em função de questões administrativas, mas a gente sempre busca
algo que esteja mais ligado à identidade, algo que esteja mais ligado e mais distante da objetificação, daquilo que não tem sentido, daquilo que é reproduzido simplesmente. Como a gente produziu também uma linha de camisaria toda ligada à afro-religiosidade, porque a gente entendeu que assim, a gente veste aquilo que nos compõe, né? A gente se mostra para o mundo da forma como a gente se veste, diz como a gente quer se mostrar para o mundo, né? E tantas maneiras existem de se mostrar para o mundo a partir de como a gente se veste. E aí a gente vai falar do processo feminino especificamente, né? E que eu sempre me lembro, e aí eu vou fazer o gancho com a questão da autoestima, que é de um texto da Fernanda Zorzan, que ela é psicanalista, e ela cita, e o título é muito interessante, o título é Espelho, Espelho Meu. Existe alguém mais belo do que eu, que é o processo de construção da subjetividade feminina. E hoje, apesar de, em certos momentos, a gente se deparar com desafios que a gente ainda não descobriu uma alternativa para lidar, mas a gente está sempre, que é o alerta, né? A gente está sempre atento para não gerar esse impacto nessa autoestima, valorizando apenas corpos de um determinado padrão e não inserir outras opções para que as pessoas se vejam nos seus produtos, né? Porque aí a gente vai ter a realidade de mulheres magrinhas que vestem 36, mulheres né, que se encaixam desse padrão modelo bem magrinhas, e que essas serão as escolhidas em detrimento de um descarte de tantas outras que serão as que a gente hoje, ainda em menor número, a gente tem as modelos plus size. E, inclusive, assim, Marcelo, me permita, assim, até as que teoricamente estariam atendendo ao padrão, né, hegemônico hoje, como tudo é muito dinâmico, amanhã podem não atender, ou até mesmo porque suas demandas, né, elas não cessam ao atender determinadas medidas, vestir determinadas roupas, usar determinados cortes, né? A coisa não para. Então, não é à toa que somos campeões mundiais, por exemplo, de intervenção cirúrgica estética, Sim, né? sim. Então, nem a quem hoje atende a um padrão hegemônico, seja de cor, seja de medidas, de peso, né? De condição socioeconômica, de moradia, de grau de instrução, enfim. A hegemonia ela dita para todas os lados, né? Temos várias. O que a Crenshaw chamou de interseccionalidades, né? Todos nós carregamos as nossas interseccionalidades, ou seja, ninguém escapa na hora de atravessar uma rua, né? Porque todos esses percursos perpassam por nossa subjetividade, né? Sim, com certeza. E a tarefa que cada um de nós tem, né, essa responsabilidade que temos com nós mesmos, de cada dia mais a gente não, levando em consideração que nós não temos, que é o que você citou, a gente não tem como se livrar, a gente não tem como ser um ser individual que é indiferente a todas essas interseccionalidades. E a gente vai estar sempre sendo atravessados, né, e atravessando também tantos outros modelos, e a gente tem o poder tanto de nos munirmos daquilo que a gente entende que nos faz bem, e também de negligenciar tudo aquilo que a gente entende que não nos faz bem. E aí, ainda sobre esse universo de rede social, é um universo que, em certa medida, eu vou fazer o link com o que você disse sobre sermos líderes de intervenções cirúrgicas. Cara, é um universo em que as pessoas, elas cada vez mais, elas buscam atender à necessidade do que está sendo pedido. E eu vejo muitas vezes
falando agora de um contato muito também pelo olhar clínico e também do olhar de empreendedor, porque as pessoas elas se deixam levar, até certo, se deixam levar não, elas se debruçam a encontrar um modelo que, na verdade, elas não conseguem identificar que assim, elas estão deixando de ser elas mesmas. Elas estão deixando de lado aquilo que elas gostariam de fato de ser, para se inserir em universos que mais para frente, e vai saber em quais condições, ela vai conseguir entender que assim, não é necessariamente isso que eu quero, e eu posso ser e estar neste lugar de um modo diferente. Né? Porque a internet, as redes sociais, hoje elas possibilitam que você seja o que você quiser. Que você seja da forma como você quiser e você mostra também o que você quer. Né? E às vezes a gente ia falando agora também do universo de intervenção de Photoshop. O quanto que isso causa um impacto, porque nem sempre aquilo que você vê corresponde a uma realidade. E aí isso causa impactos, falando agora de disputa. Né? E aí voltando ao texto, e infelizmente até hoje ainda impacta muito as mulheres, a questão estética. São digamos que são as maiores vítimas desse bombardeio de padronizações, que as intervenções nem sempre elas são bem sucedidas. E é nesse momento em que a intervenção não é bem sucedida, em que gera um desconforto, e dependendo da situação será feita uma nova intervenção, até que se passe a agredir esse corpo de tal modo que necessite de cuidados médicos específicos. É muito buscar fora de si, né, Marcelo? A gente está precisando cada vez mais se encontrar consigo mesmo, né? Buscar dentro de si próprio todas essas questões, esses sentidos, né? E partir para uma vivência, né? As trocas que são tão preenchedoras de espaço e de sentido, né? Então a gente está vivendo muito para fora, buscando muito fora as explicações, os valores, né? E aí eu penso justamente nas pessoas que estão sofrendo nesse momento, porque é um momento que talvez não tenha tanto espaço para ir para fora agora, né? Pensando no isolamento, pensando na quarentena, e que essas pessoas estão inevitavelmente se deparando consigo mesma, com seu espelho, né? E o espelho está cheio de vozes, né? Você queria complementar? E é exatamente essas vozes, né? São exatamente essas vozes que são vozes de terceiros, não é a sua voz. Que nesse processo de isolamento a gente tem isso que a gente chama que é tão, né, a gente vive a dizer que é tão caro, tempo. A gente tem tempo para se encontrar, a gente tem tempo para ouvir a nossa própria voz, a gente tem tempo para construir aquilo que nos faz bem. A gente não depende, entender que assim, a gente não depende do outro para ser validado. E a gente tem, ao mesmo tempo, em contrapartida, uma busca incessante de grande parte da sociedade por atender a essa padronização e por encontrar a forma mais rápida de chegar a essa padronização. E o medo de investir, em algo que seja mais autêntico, em algo que seja mais eu mesmo. O eu mesmo fica em segundo plano. Primeiro eu preciso atender às expectativas do todo. Depois, quando sobrar tempo, eu vou encarar esse espelho. E é bem... que se reforce que assim, essa baixa autoestima pode chegar numa gravidade de adoecimento. Inclusive, como você bem citou,
a necessidade, por vezes, de se buscar um técnico, um profissional, para estar dando suporte, que inclusive está disponível atualmente, né? Na pandemia a gente tem online esses serviços de psicologia, de psiquiatria, né? E tantos outros. Marcelo, eu queria te colocar duas questões que chegaram para a gente, que aí eu não sei se você pôde acompanhar, são, ao meu ver, são bem interessantes, por isso que eu vou te apresentar as duas questões de uma vez só, e aí você fala sobre. Uma é sobre o sofrimento mental e físico que as modelos passam, né, tentando acompanhar esse sistema que vai ditando sempre padrões e novos a cada vez mais. Então a gente entende, inclusive a anorexia é uma resposta, um transtorno alimentar é uma resposta, né? E associando essa questão das modelos à questão da rinoplastia, o alto índice de rinoplastia pelos negros. Fica à vontade. Pronto. Ó, eu vou falar de algo que é o que já respondendo um pouquinho de trás para frente, né? Falando especificamente da rinoplastia. É uma das cirurgias que tem o maior índice de insatisfação. E, consequentemente, é o que eu falei antes, é essa insatisfação que faz com que se busque fazer novas intervenções, dependendo, né, que vai variar de pessoa para pessoa, chegando a um estado em que já não se pode fazer mais e que exija agora, não pelo desejo pessoal, mas por obrigação de se fazer um tratamento médico, assim, para cuidar daquilo que foi, vou falar agora de forma mais fria, daquilo que foi mexido, né? Daquela insatisfação que existe primeiro na consciência, né? Eu sou insatisfeito, eu quero fazer. E aí também vem a questão de algo que é importante, de quem pode fazer e de quem não pode fazer e sofre também, né? Que é essa impossibilidade de realizar um procedimento estético e que às vezes também vai se buscar de outros meios, e agora falando de meios pouco saudáveis, né? De meios que podem gerar, que tenham maiores chances de gerar um dano muito maior, levando até a morte, né? E aí, falando da primeira pergunta, que é sobre todo esse impacto psicológico, né? dessa rigidez toda no universo da moda. É algo que, graças a Deus, a gente tem tido muitas posturas, muitas experiências de modelos muito famosos, né, que entraram num processo psicológico e que culminaram em anorexia e tantos outros, assim como que a gente sempre associa muito a questão da anorexia, mas o abuso abusivo de substâncias tóxicas, né, como mesmo os próprios medicamentos, ou também de substâncias ilícitas, né, como resultado dessa agressão que é sofrida diariamente, dessa pressão que se sofre sempre, independente, né, de que umas, né, agridem mais e outras agridem menos, mas em certa medida sempre haverá. Então a gente está nesse processo de reconhecer e buscar alternativas para continuar o fazer sem gerar danos psicológicos tão graves. E aí é sempre importante reforçar que é importante saber que em certos ambientes isso será praticamente impossível não existir. E você, enquanto pessoa, precisa dizer para você mesma o quanto que você está disposta a iniciar, a trilhar uma determinada carreira. Porque nada começa às mil maravilhas, né? Aprender a você mesmo fechar as portas, né? Ou abri-las. Com certeza, com certeza. Que aí é fechar algumas para poder abrir outras. Uhum. Você falava? Isso. Eu queria lhe pedir, porque como a gente está chegando aos 5 minutinhos
para encerrar, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, desse também aí uma diquinha para a gente, tem alguma coisa para mostrar para a gente, compartilhar. Você faz um trabalho tão bonito. Pronto. Ó, hoje, falar especificamente da loja virtual, né? O nome da loja chama-se Meji, que a ideia o significado é uma palavra de origem iorubá, que é algo que há algum tempo eu venho me debruçado nos estudos sobre ancestralidade e decidimos, porque não foi só eu, foi uma construção minha junto com a minha esposa, Daíse, que provavelmente deve estar nos assistindo também, e que... Um abraço para a Daíse, que a conheço, por sinal. Super bem. Rapaz, valeu. Então, a gente decidiu por dar um nome que também referenciasse ao que a gente estava propondo, né? Que de início a gente lançou uma linha de camisaria social, inclusive essa é uma das que eu estou usando e que eu mesmo produzi, né? Junto com a minha equipe. Eu acho que é algo que eu sempre tenho muito em mente, que eu nunca esqueci de falar da minha equipe, que apesar, nada se faz sozinho, né? E a gente, o nome no Instagram é Meji Arte Moda, tudo junto, e a gente trabalha hoje com moda praia, com camisaria, e a gente tem várias propostas, que é o spoiler que eu dei no início, da criação de uma alternativa para mulheres masculinizadas. A gente quer também inserir, porque a gente percebe que existe um número pequeno de pessoas idosas que frequentam a praia, né? E aí, tomando como referência os idosos da minha família, eu percebo que tem questões ligadas à estética, a não se reconhecerem, a não verem modelos que foram construídos para que eles se sintam confortáveis. E hoje a gente está com um viés muito mais voltado para a moda praia, devido a algumas questões... Opa, desculpa, está balançando aqui. Ligado a questões administrativas, mas a gente sempre busca trabalhar a questão de sentidos e significados. Por exemplo, na nossa linha de camisaria, a gente trouxe a questão afro-religiosa como um divisor de águas. Porque a gente veste, né, muita coisa que, na verdade, não nos dizem nada. Eu mesmo vestia muitas marcas que não me diziam nada. E hoje eu posso vestir a minha própria roupa e dou a oportunidade de outras pessoas também vestirem algo que está ligado à sua ancestralidade, que faz sentido para você. É muito diferente de você vestir algo que você nem sabe o significado. Sobretudo marcas estrangeiras que a gente entende que está ligado a um status, mas aos poucos a gente vai fazendo esse processo de transformação e que a gente recebe também muitos feedbacks muito bons que só reforçam o nosso trabalho, né? Que é muito carregado de uma identidade própria, muito carregado de referência e sentido para quem descobre. Beleza. Então, assim, como está terminando o nosso tempo, eu queria, então, já aproveitar para te agradecer, Marcelo, a felicidade que eu estou aqui desse encontro, né? E lhe fazer o convite para voltar, já que esse tempo é tão cruel com a gente, né? E eu sei que as pessoas que estão aí comentando, que querem participar melhor, viu? Então vamos organizar aí uma volta sua. Queria te agradecer. Agradecer as pessoas também que participaram e que vão participar lá no canal, né? O Perguntando a Gente Se Entende. Lembrando que eu vou estar em 2 lives enquanto convidado e eu ainda vou compartilhar esses cards. Tá? E no finalzinho, queria devolver a palavra para você, Marcelo, viu? Para a gente encerrar. Poxa, você sabe que um pedido seu é praticamente uma ordem, né? Então eu vou sempre atender. Moral. A nossa amizade é algo que, mesmo à distância, a gente passa tempo sem se ver, sem se falar, mas a gente continua tendo uma ligação, uma facilidade de lida que é coisa de amigo. E agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente ter esse contato para a gente falar de coisas, né, de forma acessível, porque não adianta nada a gente vir aqui e ficar confabulando e falando de forma muito
distante de uma realidade das pessoas e que a gente não consegue atingir o objetivo, que é levar um pouquinho mais de conhecimento, levar um pouquinho alerta